Então, bem-vindos a mais um podcast, o Terapia Talks, da Terapia ao Quadrado. Eu sou a Inês e irei apresentar este espaço de conversa onde abrimos as portas da nossa casa para falar sobre tudo aquilo que nos toca. Aqui partilhamos histórias reais, conversas com profissionais e experiências que nos lembram que em terapia e, na realidade, na vida em geral, somos todos humanos em construção, seja qual for a especialidade em questão. Hoje vamos falar aqui de um tema um bocadinho diferente, ainda não entramos aqui mais no departamento de motor, ainda não tive a oportunidade de falar com nenhum colega mais do departamento de motor, por isso hoje eu convidei a nossa colega fisioterapeuta, Beatriz Brás, olá Bia. Olá. Para falar um bocadinho aqui sobre o trabalho com a atrofia muscular espinhal que ela desenvolve com alguns meninos que acompanha. Certo, Sim, Bia? aqui na clínica. Exatamente. Sim. Pronto, Bia, não sei se queres começar aqui por explicar um bocadinho o que é isto da atrofia muscular espinhal, só para enquadrarmos. Há muita gente que não sabe, não é? Sim, sim. A atrofia muscular espinhal, pronto, trata-se de uma doença genética, neuromuscular, degenerativa, muito rara, que resulta, portanto, de um defeito genético em que temos um gene que falta uma parte e, portanto, não há a produção de uma proteína que é fundamental para a proteção dos neurónios motores. Okay. Os neurónios motores, para quem não conhece, basicamente são as células nervosas que fazem a ligação do sistema nervoso central aos músculos, ou seja, são quase como um fio condutor que envia os sinais do cérebro até aos músculos para eles trabalharem. Exato. E, portanto, o que acontece é que, como não há a produção dessa proteína, os neurónios motores vão morrendo e, consequentemente, vai havendo uma atrofia muscular progressiva, não é? Portanto, que é uma diminuição da massa muscular, vai havendo uma perda das capacidades motoras globais do indivíduo ao longo do tempo e, progressivamente, uma paralisia geral, não é? Do indivíduo que tenha a doença. Ok, certo. E qual é que é o papel da fisioterapia nesta patologia? Pronto, o principal objetivo, tratando-se de uma doença degenerativa, é tentar evitar que ela avance de forma tão rápida, não é? E, portanto, o nosso trabalho passa muito por manter a mobilidade que o indivíduo já possui e a força muscular que ele também já possui e tentar potenciar ao máximo dentro das limitações e dentro do quadro clínico. Obviamente que o nosso papel passa muito também por promover qualidade de vida, por facilitar movimentos, ensinar a criança a fazer algumas competências que fazem parte normal do desenvolvimento motor, dentro daquelas limitações, tendo sempre em conta as dificuldades que vêm de ter aquela doença. Muitas vezes também intervimos em contexto respiratório, porque esta doença afeta os músculos também respiratórios, não é só dos braços, das pernas, também os músculos ao nível da deglutição e, portanto, é importante termos aqui uma visão global e intervir nestes campos todos de forma precisa. Exato. E tu costumas trabalhar em ecoterapia? Sim. Eu acho que o trabalho e a abordagem multidisciplinar é muito importante nestes casos, porque nenhuma terapia isoladamente consegue atender a todas as necessidades de uma criança, na minha opinião, e nestes casos que estamos a falar de doenças que são degenerativas, ainda é pior, não é? É mais difícil. E, portanto, eu acho que é fundamental haver aqui um trabalho completo e conjunto não só da fisioterapia, mas da terapia da fala, da terapia ocupacional. Os médicos também têm um papel muito importante nas diversas especialidades, desde os pneumologistas, por exemplo, pediatras, os neurologistas, todos eles, os psicólogos também, são fundamentais para dar apoio a esta família e para também nós conseguirmos fazer um trabalho mais humanizado, centrado na criança e para conseguirmos assim responder a todas as necessidades dela, não é? Pronto. Eu agora estava aqui a pensar, nós quando ouvimos aqui o termo degenerativo, não é? Às vezes associamos um bocadinho a pessoas mais velhas, não é? Sim. Mas a verdade é que também acontece, não é? Com crianças, não é? Exato. Portanto, como é que é lidar com isto, não é? Não é fácil. Eu confesso que, por exemplo, que numa fase inicial, quando comecei a acompanhar estes casos, acabam sempre por ser um bocadinho casos mais pesados, não é? Do ponto de vista emocional é difícil, porque nós sabemos que estamos a trabalhar para tentar evitar que a doença avance rapidamente, mas nós sabemos que não há cura, portanto, que é uma doença que vai, independentemente daquilo que eu faça, há sempre um avançar e uma progressão das limitações e vai sendo cada vez mais difícil. E, portanto, a nível emocional, numa fase inicial, por exemplo, eu tinha alguma dificuldade, porque nós apegamos muito às famílias. Estes meninos e estas crianças muitas vezes têm terapias diárias e, portanto, nós temos um contacto muito próximo
com a família acabamos quase por ser, para além de terapeutas, somos aquelas pessoas que escutamos as frustrações da família, que estamos lá para aplaudir as pequenas conquistas que para nós são sempre grandes vitórias e, portanto, às vezes é difícil a nível emocional gerir isto tudo, mas é muito importante focarmos no positivo, tentar focarmos nessas pequenas conquistas e pensar também que fora do trabalho também temos que cuidar de nós, tem que haver esse equilíbrio, porque se nós não estivermos bem também não iremos estar capazes de dar o nosso melhor para estas crianças, não é? Claro, tu estavas a falar aqui em pequenas conquistas, tu consegues-me, se quiseres pensar em algum caso em particular para me dar exemplos, ou seja, só para as pessoas entenderem aqui, não é? Na prática, o que é que não está funcional ou quais são as dificuldades de uma criança que tenha esta patologia e em que é que tu ajudas na realidade e na prática, quais é que são essas pequenas conquistas que tu vais vendo? Sim, por exemplo, uma que veio-me agora à cabeça que me marcou muito pela positiva foi uma criança que eu já acompanho há alguns anos, que tem atrofia muscular tipo 1, que é das formas também mais graves, que não conseguia rebolar, pronto, e portanto a mãe todas as noites tinha... Com que idade? Desculpa, não conseguia rebolar com que idade, para perceber? Pronto, ela já tinha não sei se não já tinha 2 anos, já era assim uma criança pronto, com alguma idade. E o que acontecia era que a mãe todas as noites tinha a preocupação de se levantar, portanto não fazia um sono repousante, não é? Tinha todas as noites que acordar para ir mudar a filha de posição na cama, porque a posição em que ela a deixava era a posição em que ela ficava, não é? Porque ela não tinha capacidade para se movimentar. E portanto, um dos nossos objetivos, e eu falei com a mãe, disse, vamos pôr a sua filha a rebolar, que é para deixar de haver esta preocupação durante o período da noite. E durante 2 anos tivemos a trabalhar o rebolar, tivemos ali a insistir. Eu ensinava, neste caso a menina, a como colocar o braço, como colocar a mão no chão para se impulsionar. E através da repetição e persistindo e tentando ali várias vezes explicar como é que era o movimento, e estamos a falar de uma criança que até a nível cognitivo tinha algumas limitações e ainda hoje tem, portanto não é uma criança verbal, emite sons, mas não compreende comandos simples, não é? E portanto, através da repetição mesmo assim, conseguimos após 2 anos, que para muitas pessoas pode parecer muito tempo, mas nestes casos às vezes é esse o tempo necessário ou até às vezes é preciso mais, conseguimos que ela conseguisse rebolar e foi algo muito positivo, porque para uma pessoa normal pensam, rebolar, isto é uma coisa típica que uma criança, não é uma competência que faz parte do desenvolvimento motor simples, mas nestas crianças não. E o facto dela ter conseguido rebolar fez com que a mãe, por exemplo, durante a noite já não tivesse que acordar, já não tivesse a preocupação. E a própria mãe me dizia, das maiores felicidades que eu tenho, quando acordo de manhã e vou à cama da minha filha e vejo que ela está numa posição diferente daquela em que eu a deixei inicialmente à noite. Pronto. E são estas pequenas conquistas que nós conseguimos e que são gratificantes. Eu sinto que são muito gratificantes no meu trabalho, sobretudo. Sim, e ver a reação das famílias dessa perspectiva, não é? E dessa proximidade. É verdade. Acho que é o que faz todos nós terapeutas acordar de manhã com vontade para trabalhar, não é? É verdade. Ok, então, mas queria só que me ajudasses aqui a explicar um bocadinho o que é esperado, quando é que se descobre que uma criança tem isto, ou seja, como é que essas crianças se vão desenvolvendo, quando é que isto se vai manifestando? Pronto, há vários tipos de atrofia muscular espinhal e, portanto, consoante o tipo está associado à gravidade do quadro clínico. E, portanto, há casos em que, quando temos uma atrofia muscular mais severa, os sintomas e os sinais iniciam-se muito mais cedo e, portanto, são logo mais facilmente detectáveis. Mas também temos tipos de atrofia muscular espinal mais leves, por exemplo, o tipo 4, que é o último tipo conhecido, é a forma mais leve, e, por exemplo, os sinais e sintomas iniciam-se no fim da adolescência e início da idade adulta. Portanto, em fases muito iniciais, em tenras-idades, nessa altura, por exemplo, alguns dos sinais mais marcantes é o baixo tónus muscular. Para quem não sabe, o tónus é a tensão de base que nós temos nos nossos músculos e, portanto, uma criança hipotónica, logo à partida tem ali uma alteração. É, por exemplo, aqueles bebés que quando estão deitados nós pegamos pelas mãozinhas e puxamos e a cabeça, em vez de acompanhar o movimento, fica toda ela
pendente, caída para trás. Pronto, isto é logo um sinal de que o tónus muscular daquela criança é baixo. Por exemplo, uma dificuldade no controle dos músculos da cabeça, bebés que, por exemplo, costumam fazer o kicking, não é? O pontapear, estão deitados e fazem aqueles movimentos das pernas. Crianças que não o fazem, ou que o fazem, mas de forma muito lenta, movimentos mais reduzidos na sua amplitude. Isso são pequenos sinais que conseguimos logo perceber que a criança tem ali uma alteração do quadro motor. Logo muito pequeninas, com meses. Sim, não é? com meses. Por exemplo, a atrofia muscular do tipo 1, que também é das formas mais graves, os sinais e sintomas iniciam-se e têm ali mais ou menos visibilidade até aos primeiros 6 meses de vida. Portanto, até aos primeiros 6 meses já se começa ali a ver no padrão motor alterações. Mas pronto, geralmente é essas pequenas alterações que os pais vão começando a desconfiar e depois com a avaliação médica e com a avaliação de vida faz-se o diagnóstico da atrofia muscular espinhal. Sim, para fazer esse diagnóstico é necessário fazer um estudo genético? Sim, porque esta doença é genética e, portanto, hoje em dia penso que no teste do pezinho já se consegue detectar. Antigamente em Portugal ainda não estava aprovado, no Brasil começou-se com o teste do pezinho a conseguir detectar que a criança tinha efetivamente a doença. Em Portugal estava em fase de ser aprovado, não sei sinceramente se já está ou não. Já está implementado ou não. Mas muitas vezes os pais sim fazem também os testes genéticos porque isto é uma doença genética e, portanto, há sempre 1/4 de possibilidade da criança vir a ter a doença com sintomas ativos. Também há a possibilidade dela ter a doença, mas é como se ela tivesse adormecida, portanto não tem sintomas nem sinais de forma evidente. Portanto é quase uma lotaria, não é? Uma criança que tem esta doença calhou naquele 1/4 de possibilidade. Pois, porque se é muito rara, o que tu as famílias que tu conheces, não há ninguém na família dessa criança que também... Nem os pais sabiam que também são portadores da doença, mas não de forma ativa, não é? Portanto, não têm sinais, sintomas, mas têm essa alteração genética que faz com que o filho ou a filha, portanto, possa vir a ter a doença e tenha neste caso, não é? Certo. Ok, portanto, acompanha as crianças pequenas com esta patologia. Qual é assim o caso que tens há mais tempo, que acompanhas há mais anos, sem dizer nomes? Sim, é uma menina que eu acompanho que vai fazer 5 anos em dezembro. Ok, tu acompanhas desde... Acompanho, tenho ideia que já desde o primeiro ano de idade, sim. Já acompanho, já há algum tempo. Ok. Então, foi dessa, há pouco estava a falar dessa Vitória, ia-te perguntar quais é que foram assim as maiores... Tu tens mais um caso? Tenho também, pronto. Sim. Mas é outro tipo, é uma atrofia muscular tipo 2, ou seja, também tem sintomas muito semelhantes, mas não tão graves, não são tão severos. Pronto, no tipo 2, por exemplo, os sinais e sintomas já se manifestam ali entre os primeiros 6 meses, entre os 6 meses e os 18 meses, pronto. Ou seja, já começa, a doença só começa a ficar mais evidente mais tardiamente. E, portanto, é diferente, a nível até de trabalho que eu desenvolvo com estas duas crianças, apesar de terem a mesma doença, como são tipos diferentes, o trabalho também acaba por ser sempre diferente. Ainda que haja alguns pontos comuns, obviamente. Ok. E qual é que é a maior diferença? E o que eu noto, por exemplo, muitas vezes, nestes casos, pronto, por exemplo, semelhanças, assim, os pontos semelhantes que eu me lembro é a carga, não é? A dose e a carga dos exercícios nós temos que pensar muito, temos que ter muito cuidado porque são crianças mais frágeis, portanto, nesse aspecto são muito semelhantes. Mas depois, em termos de competências mais básicas, numa criança tipo 1, eu tenho que trabalhar muito mais essas competências básicas, numa criança tipo 2, algumas dessas competências básicas já estão mais adquiridas. Já trabalho, se calhar, movimentos mais globais, coisas mais específicas, porque a criança tem aptidão para isso, porque essas competências de base já foram adquiridas. Quais é que são essas competências de base? Por exemplo, lá está, o rebolar é um exemplo, não é? Na criança de tipo 1 tive que trabalhar isso, na criança de tipo 2, quando ela veio para mim, o rebolar era uma coisa simples. O gatinhar, por exemplo, numa criança de tipo 1, eu trabalho o gatinhar, por exemplo, com essa menina que acompanho, mas é um gatinhar em que eu auxilio o movimento. A criança não consegue autonomamente gatinhar. E numa criança tipo 2, como a que eu acompanho, que é um rapaz, ele gatinha sem problema. Portanto, há sempre estas diferenças e está tudo associado à gravidade do quadro clínico e à tipologia, portanto, da doença em si. Ok, falaste aqui de uma Vitória da menina que acompanhas e do rapaz. Consegues pensar assim em alguma situação que tenha sido... Sim, eu ultimamente tenho tido alguns ganhos, sobretudo a nível de força muscular, pronto, que é sempre aquilo que nós pretendemos e tentamos potenciar ao máximo, não é, nestes casos.
ele já consegue, por exemplo, estando sentado com as mãos, elevar o peso do corpo, fazer assim um género de um push-up, por poucos segundos, não é nada assim, minutos, nem nada que pareça. Obviamente nestes casos não se espera isso também, não faz sentido esperar isso, mas já revela aqui uma maior força, um maior controle motor, e são tudo vitórias, não é? Nestes casos são conquistas muito importantes. Os tais pequenos ganhos que têm muito significado, não é? Sim. E com as famílias, ou seja, pronto, estamos a falar de crianças, não é? Temos sempre aqui os pais e as famílias envolvidas. Como é que... eu imagino que os pais, a certa altura, também já têm bastante noção do que é o diagnóstico, não é? E o que esperar, porque seguramente que vão tentar perceber a partir do momento que têm um diagnóstico, mas como é que se gera aqui as expectativas dos pais, o que eles imaginam que o filho ou a filha pode vir a conseguir fazer, e qual é que é o papel do terapeuta nisto tudo? Sim, acaba por às vezes ser um bocadinho difícil, isto depois depende muito das famílias. Há famílias que conseguem processar melhor o facto do filho ou da filha ter a atrofia muscular espinhal, mas não deixa nunca de ser duro, não deixa nunca de ser difícil. E eu admiro muito destas famílias que também acabo por acompanhar, não é? Não acompanho só os filhos, acompanho também um bocadinho a família, tenho esse papel, acho que faz parte do nosso trabalho. E o que acontece é que muitas vezes essas famílias acabam por ser muito mais fortes e resilientes por lidarem tão de perto com a doença, e acabam por ganhar às vezes força que eu nem sei muito bem onde vão buscar. O nosso papel nesses casos, quando temos famílias que não estão a aceitar tão bem a doença, é tentar focar-nos só mais no positivo. Claramente que também temos que ter uma abordagem realista, não é? Também não vamos estar aqui a dizer que, ok, sabemos que a doença está a avançar, é um facto, não há cura. Isto é algo que é sabido, portanto, nós o que temos que fazer é tentar dar estratégias aos pais para lidar também com a doença em si, tentar dar estratégias e exercícios que eles também possam fazer para potenciar ao máximo as competências da criança e para tentar evitar ao máximo que a doença avance de forma tão rápida, abrindo sempre a porta para ouvir as frustrações, escutar aquelas esperanças, aquelas expectativas e tentar sempre manter uma abordagem realista, mas também humana, que eu acho que é muito importante sermos empáticos, tentarmos também colocar no lugar das famílias e tentar dar o apoio que elas também às vezes procuram, não é? É muito importante. Sim, imagino que seja aqui um trabalho de gestão de expectativas e de acompanhamento, não é? Sim. E depois, se calhar, acredito que às vezes hajam alguns pais que tenham assim determinadas metas em mente, que às vezes é preciso passar por uma série de outras fases primeiro e que exista aqui, pronto, ou seja, é uma ânsia normal dos pais, não é? Que querem obviamente o melhor para os filhos e querem muito que os filhos alcancem determinadas questões, neste caso coisas básicas como o andar, não é? Por exemplo, que eu acho que as pessoas não entendem a diferença de dimensão, não é? Quando estamos a falar de pais que têm crianças saudáveis, que não têm nenhum tipo de patologia, não é? Aquilo que são as metas destes pais não tem nada a ver com as metas dos pais destes meninos com estas alterações. Sim, e a verdade é que, por exemplo, nós temos, por exemplo, o tipo 3 da atrofia muscular espinhal, agora a falar disto estou-me a lembrar, as crianças conseguem adquirir marcha de forma autónoma e depois vão perdendo essa capacidade devido ao avançar da doença. Portanto, esses pais, por exemplo, de crianças com esse tipo de atrofia muscular, já estão a contar que o meu filho ou a minha filha está a andar, mas eu sei que eventualmente vai perder essa capacidade. E, portanto, eu acho que como a doença é tão dura nesse sentido, estas famílias acabam por, e eu tenho sorte que as famílias que acompanho têm uma visão muito realista do cenário e daquilo que é expectável para o futuro. Mas não deixam, por ter essa visão realista da situação em si, não deixam de ter esperança e não deixam de se apegar também um bocadinho aos momentos positivos das nossas conquistas em sessão, que eu acho que é o que é fundamental e é o que permite também que estas famílias aceitem, entre aspas, ou que consigam lidar da melhor maneira com a situação em si, não é? Com a evolução. Porque não é fácil e realmente eu tenho a sorte que as famílias que acompanho nesse aspecto são muito fortes mesmo, muito resilientes.
Ainda há bocadinho falámos um bocadinho de trabalho em coterapia e surgiu-me agora também a ideia do trabalho multidisciplinar, não é? Estas crianças são acompanhadas, imagino eu, por imensas especialidades, acredito que façam imensos tratamentos, que tenham que se deslocar imenso aos hospitais. Eu não sei como é que qual é que é a tua ideia aqui da transmissão da informação dos outros técnicos neste aspecto? Sim, é assim, pronto, muitas vezes o que acontece é ou os pais transmitem-nos a informação das outras especialidades, ou outras vezes nós acabamos até por nos conhecer, sobretudo dentro das áreas da terapia ocupacional, da fisioterapia, da terapia da fala, nós técnicos acabamos por conhecer-nos uns aos outros e acaba por ser fácil entrar em contacto, basta às vezes uma chamada, um WhatsApp, olha como correu a sessão de hoje, esta semana estamos a trabalhar mais o quê? E acabamos por tentar sempre alinhar a intervenção para que faça sentido e para que estejamos todos, eu digo, no mesmo comprimento de onda, não é? Sim. Porque nós temos de estar a trabalhar sempre no mesmo sentido. Pronto, às vezes o contacto com os médicos acaba por ser mais complicado, mas os pais acabam por fazer essa ponte e é sempre importante haver essa transmissão de informação entre a equipa para que estejamos todos a trabalhar na mesma linha, não é? Ok. E em termos de tratamentos, não sei como é que isso funciona, estas crianças costumam, sei lá, ficar internadas muitas vezes? Sim, às vezes acontece, sobretudo na altura do inverno, não é? Em que há mais constipações, há mais vírus respiratórios a circular, há mais... Eles também são mais frágeis a esse nível? Muito mais frágeis e, portanto, uma constipação normal para uma criança sem qualquer tipo de doença, para uma criança com atrofia muscular espinal, tem outro cenário, tem outro panorama. E, portanto, muitas vezes estas crianças são internadas por questões respiratórias e até mesmo as técnicas que nós fazemos, por exemplo, estou agora a pensar numa criança que esteja, por exemplo, com mais secreções, uma criança com atrofia muscular espinal, eu não posso fazer as manobras respiratórias que faço numa criança que não tem esta doença. Eu não posso colocar as minhas mãos e fazer aqueles movimentos que faço tipicamente das nossas técnicas, não posso porque a criança não tolera, é muito mais frágil. Portanto, tem que, por exemplo, utilizar máquinas e equipamentos próprios, como o Cough Assist, que é um equipamento de tosse assistida que ajuda a eliminar as secreções e a expandir a caixa torácica. Portanto, estas crianças obrigam a também ter outros conhecimentos e a ter um outro cuidado, não é? Perante estas situações. Mas há muitos casos de crianças que são internadas na altura do inverno por questões respiratórias e que têm que ficar ventiladas. Estas crianças, por exemplo, que eu atualmente acompanho, têm que utilizar um ventilador à noite, porque fazem apneias de sono. Portanto, todo o quadro é sempre muito frágil, nós temos que sempre ter este olhar atento e este cuidado redobrado com estas crianças nestas situações. Em termos de internamentos que estavas a dizer e tratamentos, há tratamentos efetivamente, mas não são a cura, como eu tinha dito, não há cura. Sim. Estes tratamentos o que fazem é atuam ao nível dos genes e, portanto, ajudam um bocadinho a evitar a progressão rápida da doença. Há vários, há alguns que obrigam a que a criança de X em X meses tem que ir ao hospital e levar um género, vamos dizer, de uma injeção na coluna. Há outras medicações que são através de xarope, há medicações que são de toma única, portanto, hoje em dia, felizmente, a medicina tem avançado e já se conhecem outras terapias e já cada vez está-se a evoluir mais nesse sentido, para se arranjar aqui soluções cada vez mais eficazes para o tratamento ou para combater o avançar desta doença, mas infelizmente realmente ainda não há cura. Pois, e o que acaba por efetivamente ajudar a atrasar aqui o desenvolvimento da doença é as terapias, em que as crianças vão quase numa base diária, como tu estavas a dizer. Sim, e é muito importante que nós comecemos o quanto antes, porque se nós começarmos a intervir precocemente, os resultados que conseguimos obter são muito melhores. Até porque nós também devemos sempre aproveitar a janela de neuroplasticidade, de maior neuroplasticidade. Para quem não sabe, a neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro se reorganizar e criar novas conexões neuronais face a experiências e exercícios e face a fatores ambientais. E, portanto, quanto mais cedo nós ensinarmos as crianças como é que é o rebolar, quanto mais cedo começarmos a intervir, a mobilizar, a trabalhar certos movimentos, mais tarde, se calhar, vamos ter aquelas complicações típicas da doença, como as alterações posturais, as escolioses, que estas crianças também têm muito, que é os tais desalinhamentos da coluna, que depois obriga à utilização de coletes rígidos. Se calhar conseguimos evitar que a criança vá utilizar um colete rígido tão cedo, não é? Conseguimos prevenir complicações. O facto de intervirmos cedo é muito importante nesse sentido. E o mesmo acontece para as terapias. Essas terapias que eu estava a dizer que obrigam algumas vezes a internamentos, ou o Zolgensma, por exemplo, que é a medicação de toma única,
Essas terapias também, o quanto antes forem aplicadas à criança, mais eficazes são. Portanto, a intervenção precoce, por exemplo, nestes casos é muito importante. É fundamental mesmo. E em termos de coterapia ou de outras especialidades que tu tenhas noção que são realmente importantes para ajudar estas crianças a manterem todas as funções, não é? Sim, a fisioterapia, pronto, Sim, é a minha área, é a base. Eu diria assim, que é fundamental mesmo nestes sim, casos, sim. Porque estamos a falar de uma perda de força muscular gradual e, portanto, para trabalhar essas questões, o fisioterapeuta é apto e é das melhores áreas aqui para ajudar as crianças neste sentido. Mas também os terapeutas ocupacionais, é muito importante para trabalhar a questão da motricidade fina. E os terapeutas da fala, eu acho que estas 3 áreas trabalham muito em conjunto. O terapeuta da fala também nas questões da deglutição, nas questões também, por exemplo, até a nível respiratório, conseguimos fazer um trabalho de conjunto e engraçado, o fisioterapeuta com o terapeuta da fala. É muito importante estas 3 áreas e quase todos os meninos que eu acompanho têm pelo menos estas 3 terapias semanalmente, não é? Portanto, às vezes até podem ter sessões de coterapia, depois no dia a seguir só uma sessão de terapia ocupacional, mas quase todos os meninos que acompanho com esta doença têm sempre estas 3 áreas muito presentes. E depois a psicologia, eu acho que é fundamental, mas nesse caso para os pais, que acho que também é essencial nestas situações. Sim, será também muito difícil de gerir, não é? Pronto, as expectativas, como estavas a falar ainda há bocadinho, e também esta ideia, não é, da perda, não é? É uma criança que nós esperamos que esteja cá mais tempo que nós em condições de viver a sua vida, não é? E de ser autónomo e pronto, lá está, de seguir o seu caminho enquanto pessoa eventualmente. E é uma criança que acaba por estar muito limitada por causa dessas questões todas. Portanto, imagino que não seja difícil, passo a expressão, de encaixar isto tudo, não é? E ir lidando com isto. E deve ser necessária uma força assim incrível destes pais para... Isto é uma luta diária, não é? Sim, e estas crianças, por exemplo, não podem muitas vezes ficar sozinhas em casa, não é? Isto obriga que muitas vezes no casal um dos elementos tenha que prescindir da sua atividade profissional, deixar de trabalhar por completo para acompanhar a criança 24/24 e depois muitas vezes, nos casos que acompanho, geralmente até é o marido, não é? É o elemento masculino do casal que acaba por trazer o dinheiro para casa e é sempre geralmente a mãe que fica a cuidar da criança e, portanto, que está constantemente a lidar ali com estas questões da doença e, portanto, acaba às vezes por ser muito pesado para a família, mas pronto, eu tento sempre manter o espírito positivo, sim, e focar-me nas coisas boas e tento sempre pensar que haverá um dia em que se calhar esta também vai poder retomar o trabalho. Tenho um caso agora da tal menina que também finalmente está a começar outra vez a trabalhar e é, por exemplo, é muito bom, a pessoa fica super feliz de ver os pais um bocadinho retomarem as suas rotinas e a sua vida, e isto porque a criança já tem algumas competências, já consegue fazer algumas coisas, já consegue estar mais tempo sem ter aquele acompanhamento 24/24, apesar de continuar com esse acompanhamento na mesma, mas já aqui, já se abre uma porta e a possibilidade para os pais retomarem um bocadinho da sua vida que antes de terem a criança tinham, não é? Sim. Isto é uma mudança sempre muito drástica para estas famílias. Sim, lá está, é uma adaptação muito, muito grande, não é? O membro do casal deixar de trabalhar, não é? Adaptações em casa, imagino eu também, para crianças que usam cadeira de rodas e essas coisas todas, não é? Para haver algum tipo de promoção da independência deles. Exatamente. Deve ser assim mesmo necessário virar a vida ao contrário, não é? Para poder dar resposta da melhor forma e ir... então, acompanhando a criança nestas terapias e por aí fora para ir atrasando ao máximo a progressão da doença. Sim. Exato. Ok, então, para terminar, ainda há bocadinho estavas-me a falar que no início foi um bocadinho complicado, não é? Quando começaste a trabalhar com estes casos. É verdade. Então, o que é que mudou, não é? Já percebi que tens aqui uma perspectiva mais... Tentas sempre ter aqui uma perspectiva mais positiva da situação, mas o que é que foi mudando? A que é que tu te foste agarrando? Eu sinto que fui também crescendo a nível pessoal e profissional ao longo destes anos por acompanhar estas crianças, porque elas ensinam muito, não é? Eu não só cresço a nível profissional e vou aprendendo todos os dias coisas novas com elas, mas a nível pessoal eu sinto que
estas crianças e estas patologias me fizeram olhar para a vida também de uma maneira um bocadinho diferente. Sim. Porque nós temos problemas no nosso dia-a-dia, frustrações, e muitas vezes estamos irritados porque aquilo não aconteceu de certa maneira que não queríamos. Às vezes coisas que nem são relacionadas com o trabalho, do foro da nossa vida pessoal. E eu trabalhar com estas crianças, às vezes põe-me a pensar nos meus problemas e nas minhas frustrações, que realmente não são assim problemas, não é? Ajuda a relativizar. Ajuda a ver a vida de uma maneira mais leve. E realmente eu tento-me sempre agarrar a isso, a essas pequenas conquistas. Fico muito inspirada também pela força das famílias que me fazem ver que há sempre maneira de nós encararmos as coisas com outro olhar, temos sempre de tentar ser mais positivos. E portanto é muito nisso que eu me agarro e acho que é isso que me ajuda também a lidar melhor com estes casos e a dar assim o melhor de mim também para eles, para evoluírem dentro do possível. Ou seja, tu estás de alma e coração, não é verdade? Um bocado, sim. É verdade. Mas consegues, já conseguiste desenvolver a parte de ter o limite, não é? Para que não te drenar demasiado e não te levar completamente. Eu tento que haja equilíbrio, não vou mentir, às vezes há dias que a pessoa não está com tanta capacidade para gerir emocionalmente tanta coisa e às vezes vou-me abaixo, como qualquer pessoa, eu não sou perfeita, ninguém é. E és um ser humano. Exato, não é? Mas pronto, acho que já começa a aperfeiçoar melhor esse equilíbrio de separar a vida do trabalho e a vida pessoal e tentar um bocadinho lidar com essas frustrações que fazem parte do trabalho e que vão sempre existir, por mais que eu queira que não existam, há de haver sempre momentos menos bons, mas também momentos mais positivos. E é essa parte boa que nós temos que nos agarrar para continuar em frente, porque o meu principal objetivo nestas crianças é promover o máximo de funcionalidade, o máximo de qualidade de vida naquele momento. Eu tenho que olhar para a criança e não olhar só para a doença. Eu tenho que, para fazer um trabalho mais humanizado possível, eu tenho que focar-me nesta criança. Qual é a dificuldade agora? Isto não correu tão bem. Então, que estratégias é que eu posso adotar para dar aqui um bocadinho a volta a este problema? E é nisso é que a pessoa tem que se focar para continuar em frente. Pois é, e é isso que faz sentido, não é? Nós, como tu estavas a dizer, é algo que é progressivo e vai acontecer, não é? Portanto, não temos como evitar, não há cura. Portanto, o que é que faz mais sentido? É realmente focar-te no agora, em que é que agora podes ajudar a fazer algum tipo de diferença, para promover algum tipo de qualidade de vida naquele momento. E é assim que nós conseguimos estas pequenas conquistas. É só tendo essa abordagem é que se consegue, porque se a pessoa estiver sempre a olhar para a parte menos boa, não nos conseguimos focar naquilo que realmente importa para a criança e naquele momento é preciso para ela melhorar, nem que seja naquela semana ou naquele mês, para estar em melhores condições, não é? Pronto. Claro. É muito à base disso. Obrigada, Bia. Obrigada. Gostei muito de falar contigo. Obrigada. Não tinha assim grande conhecimento sobre esta patologia. Acho que fazes um ótimo trabalho aqui connosco, não é? Nós sabemos que toda a gente, falando aqui dos nossos pacientes, gostam muito de ti, não é? E nós também. Sim. Obrigada por teres aceito falar comigo. Acho que vai ser muito útil e vai esclarecer muita gente lá em casa. Obrigada a vocês por assistirem. Digam o que é que acharam nos comentários e digam-nos também outros temas que possamos explorar aqui, que possam ser do vosso interesse. Obrigada por nos verem e até ao próximo episódio. Obrigada. Às vezes atrapalhava-me um bocadinho. Foi ótimo. Achas? Acho.